Vou só buscar aqui o powerbank, mas força. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, os que nos acompanham via Facebook, mas também a quem está connosco através de streaming. Vou apresentar os nossos convidados destas conversas à fogueira. Boa noite e bem-vindos a todos. Dr. Pedro Moraes Soares, Presidente da União de Freguesias de Cascais e do Estoril. Matilde Carreiras, da primeira Companhia de Guias de Cascais, da Associação de Guias de Portugal. Joana Bacelar, do Grupamento 729 Cascais, do Corpo Nacional de Escutas. E o nosso Gonçalo Palma, do Grupo 12 de Sassueiro, da Associação de Escuteiros de Portugal. É com uma enorme alegria que me sento hoje convosco à fogueira, neste espaço que para qualquer um de nós é um espaço de partilha, crescimento e aprendizagem. Estas conversas à fogueira surgem da necessidade de nos ouvirmos, avaliarmos e projetarmos um futuro que todos partilhamos em conjunto. Queríamos ouvir qual a experiência dos jovens nestes tempos de pandemia. Gostávamos de perceber como tem sido a sua adaptação, que respostas têm sido dadas e que caminhos estamos a trilhar. E com base nesta vivência, que futuro projetamos. Antes de ouvir cada um de vós, gostaria de passar a palavra ao nosso chefe de agrupamento, Luís Maria de Pape, que certamente tem todo o prazer em dar as boas-vindas a todos. Luís. Aos nossos convidados. Boa noite a todos. Agradecer a todos os convidados a sua presença, a sua disponibilidade para conversarem aqui connosco nesta nossa grande fogueira. Obrigado a Pedro, obrigado a Matilde, Joana e Palma. Foi, de facto, muito fácil envolver cada um de vós nesta iniciativa e, por isso, estou muito, muito grato. Não posso deixar também de agradecer ao Pedro por ter aceito o desafio de moderar esta conversa e, sem dúvida nenhuma, aos conhecimentos técnicos e disponibilidade imensa do nosso Afonso, que está a garantir que esta transmissão está no ar e, graças a Deus, com cada vez mais pessoas a verem-nos. Espero que esta iniciativa possa ser uma partilha que não só nos faça crescer, mas que também nos permita manter e cultivar este fantástico sentimento de união que temos entre os diferentes movimentos juvenis associativos, sejam eles escotistas, cotistas, guidistas, no nosso concelho de Cascais. E por isso espero que esta noite seja também uma forma de nos mantermos cada vez mais unidos e cada vez mais conhecedores de tudo o que todos fazem para podermos continuar a crescer nesta fraternidade mundial escotista. Sem mais demoras, passo aqui a palavra a quem de direito. A conversar e a partilhar as nossas experiências. Neste sentido, numa fase inicial, gostaria de ouvir, no fundo, a experiência de cada um de nós, e vou começar pelo Pedro Moraes e lançava já aqui algumas questões para as quais gostaríamos de ter o seu envolvimento. A primeira de todas é uma questão importante, que é como é ser presente junto em tempos de pandemia. E qual foi, juntando a esta, qual foi a atuação da Junta no apoio que deu à população da freguesia? Olá, portanto, boa noite a todos. Já mais uma vez, espero que todos estejam a ouvir bem, que estejam todos bem. E, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi endereçado e é um gosto estar aqui convosco, estar a partilhar esta conversa e deixar aqui 2, 3 notas. Enquanto Presidente de Junta, a intervenção, portanto, da freguesia, portanto, foi muito à base de apoiar as pessoas que mais precisam, portanto, os nossos idosos, todas aquelas pessoas que necessitavam e que precisam, e muitas delas, portanto, de ficar em casa. Fizemos uma campanha muito forte no apelo para que as pessoas de mais idade e os grupos de risco, portanto, ficassem em casa, e muitas delas ainda estão, e contámos com uma fantástica rede de apoio, acima de tudo à base de jovens, que é de soltar os jovens que serão presentes, muitos deles escuteiros, pertencentes aos diversos agrupamentos, outros às guias, que desde a primeira hora tanto se juntaram a nós, e um obrigado de facto do fundo do coração, portanto, porque um trabalho de proximidade foi mantido. Portanto, tivemos não só no apoio de bens alimentares, de compra de medicamentos, apoio da distribuição de refeições, para que vocês tenham uma ideia, foram entregues tanto ao domicílio
perto de 2.000 entregas de bens essenciais a pessoas que precisam e que precisavam. E foram entregues cerca de 11.000 refeições quentes a pessoas que de um momento para o outro, resultante da pandemia, ficaram sem qualquer tipo de suporte, seja em termos de bem alimentar, porque perderam os seus rendimentos, pessoas que se encontraram, tiveram que ir obrigatoriamente para layoff, outras que perderam qualquer fonte de rendimento. E felizmente em Cascais e no Estoril aquilo que nós temos de melhor são as pessoas. E temos de facto uma rede de voluntários fantástica e os jovens serão presentes. E isso é um motivo de grande orgulho e satisfação. Muitas vezes perguntam se é difícil ser presidente de junta. Eu respondo, face à rede de voluntários que temos, às instituições que temos, aos escuteiros, aos jovens e a todos vocês, é muito fácil, porque de facto tenho a tarefa facilitada, porque temos de facto uma grande equipa, muitas instituições a ajudar, que ainda continuam a ajudar, muitos jovens. Portanto, ainda há pouco eu estou no centro de Cascais, terminámos a entrega de 110 refeições ao jantar a pessoas que precisam, ao domicílio, é um número tanto muito significativo. Estamos a entregar por semana perto de 1.000 refeições e tudo isso é possível graças ao voluntariado e às instituições, à Câmara Municipal que tem-nos ajudado muito e a muitos donativos, tanto de muitas pessoas que têm nos dado e permitir chegar a estas pessoas que mais precisam. Estamos a falar de pessoas tanto isoladas, pessoas de grupos de risco, doentes oncológicos, de pessoas que necessitam de um determinado tipo de cuidados, ficaram completamente isoladas e sozinhas, mas acabaram por não ficar porque tivemos os jovens e através das linhas de atendimento conseguimos dar este suporte de apoio psicológico, de apoio presencial, portanto, que conseguimos segurar e dar este apoio a todos. Obrigado, Pedro, e agradeço já a intervenção, até porque já respondeu uma das questões que eu queria levantar, se tinha havido uma participação do cientismo juvenil jovem na freguesia. Não, isso sim, Pedro, não em termos formais, em termos dos agrupamentos em si, portanto, também receberam orientações num determinado sentido, mas muitos dos voluntários que temos, e para que vocês tenham uma ideia, neste momento temos 110 voluntários ativos, temos muitos mais pedidos, mais cerca de 90 voluntários que estão a pedir para entrar nas nossas equipas de entregas e de ajuda e de apoio aos mais idosos, mas também temos que perceber que temos aqui também um conjunto, também de acordo com a disponibilidade de cada um, também uns já começaram a trabalhar, outros já começaram a estudar, portanto temos também vindo a provar muito, também por questões de segurança, temos também ter aqui algum cuidado, mas muitos são escuteiros, muitos fazem parte dos vossos agrupamentos, das vossas equipas, e tem o espírito, o vosso espírito de missão, de ajudar o próximo, está muito presente em todos eles, e todos os dias, seja a que horas for, estão sempre disponíveis, e o meu bem-aja, e certamente com os ensinamentos e as missões, que todos os contributos foram colhendo ao longo do seu movimento escutista, foram muito importantes, para ter esta ação de proximidade junto dos mais idosos. Obrigado, Pedro. Nós agradecemos imenso, sabemos e contamos sempre com a Junta de Freguesia de Cascais e do Estoril. De facto, dá um forte apoio ao associativismo da freguesia, mas há uma questão um pouco de índole mais política que eu também gostava de colocar. Numa altura em que se nota algum afastamento entre os cidadãos e a política, o papel que o poder autárquico teve nesta pandemia, e muitas vezes o poder autárquico, os órgãos autárquicos são um pouco esquecidos, e acha que permitiu aos cidadãos terem a noção da importância que o poder autárquico tem no país, tendo em conta o trabalho que muitas juntas de freguesia, nomeadamente a nossa junta de freguesia, tem efetuado em prol da população. Acho que isso pode ajudar a aproximar o cidadão do interesse comum. É verdade, isso tem toda a razão. Isto também nos permitiu, nesta altura de pandemia, que as pessoas também tivessem uma outra percepção da proximidade, portanto, que o poder autárquico tem. Portanto, e se nós formos olhar de norte a sul, do interior ao litoral, o papel das juntas freguesias e dos municípios foi decisivo nesta pandemia. Portanto, muito mais, até que a intervenção, a nível central, quem está próximo das pessoas são as juntas de freguesias, são as câmaras municipais e os autárquicos e o poder local, foram decisivos. São eles, de facto, que conhecem o terreno, que lidam dia a dia com as situações
e é sempre a primeira porta quando em situações de emergência as pessoas se dirigem a pedir ajuda. Conseguimos ter aqui uma linha de atendimento que foi fundamental para conseguir dar resposta, com 11 pessoas numa linha de atendimento, com 5 números, mas que eram sempre triadas, e tínhamos 11 pessoas entre assistentes sociais, psicólogas e enfermeiros a fazer sempre a triagem de todas as solicitações que nós tínhamos. Tínhamos o suporte do município de Cascais, o Presidente da Câmara e toda a equipa de vereadores nas mais variadas áreas, e todos os parceiros sociais. E quando eu digo parceiros sociais, instituições tanto sociais e também as forças vivas da freguesia. Acho que as pessoas ficaram com uma outra percepção, portanto, desta realidade da proximidade e importância do poder local, de norte a sul, do interior ao litoral, sem nunca esquecer também as regiões autónomas. Foi um trabalho muito difícil, portanto, foi um trabalho muito difícil, um trabalho acima de tudo também de emergência. Nós não podemos esquecer, tínhamos muitas pessoas, portanto, que perderam completamente a sua sustentabilidade em termos financeiros, de um momento para o outro caíram num vazio. Mas felizmente em Cascais temos pessoas boas que se prontificaram desde a primeira hora a ajudar e que nos conseguiu também fazer chegar e aproximar junto das populações. Obrigado, Pedro. Agora vou largar aqui o nosso debate às nossas associações de irmãs. Antes gostaria só de dizer que estamos a ouvir discretamente. Agora não tinha menos ruído. Gostaria só de dizer a quem nos segue que podem levantar as suas questões, enviem-nos as mensagens, os comentários com alguma questão, vamos lançar a cada um dos intervenientes questões feitas por vós. Cumprimentar as associações irmãs que temos aqui e começava pela Matilde Carreiras, que pertence às Guias de Portugal, e lançar um pouco uma questão simples que vou depois passar também para os outros irmãos, que é o que é que mudou no dia-a-dia da vossa associação em termos de tudo, principalmente em termos de atividades, em termos do contacto com os jovens, em termos de adaptação a esta nova realidade, e em que molde é que vocês fizeram toda esta transformação? Boa noite a todos e obrigada pelo convite. Nós começámos por atuar com as guias em casa, portanto, mantê-las em casa, mas mantê-las ativas, tanto fisicamente como no seu percurso guiadista, e, portanto, mantivemos as reuniões semanais, um bocadinho diferentes, não é? Porque não podemos estar umas com as outras, mas pronto, estamos todas à frente do computador, mas conseguimos sentir que não paramos e, portanto, tentámos consciencializá-las de que era possível estarem em casa e manterem-se ativas. Depois passámos por uma fase em que iríamos acampar, portanto não fomos acampar e tentámos adaptar-nos a isso. Todo este período foi um bocadinho um período de adaptação, não é? E por isso envolvemos as famílias e acabámos por fazer um kit de acampamento em casa e assim elas poderem ser exemplo na família também. E agora numa terceira fase continuamos com as reuniões semanais, mas estamos a avançar com o serviço e com o papel delas na comunidade, sendo que elas não podem sair de casa só a partir dos 18 anos, mas não é por isso que deixam de fazer serviço e pronto, temos andado a desenvolver algumas atividades. O ramo mais velho, o Ramoinho, está quase a fechar um projeto de serviço para também avançarmos com isso e pronto, e tentamos adaptar um bocadinho a cada ramo e a cada idade aquilo que deve ser feito. Não sei se respondi à pergunta. Obrigado. Excelentemente bem. Então, agora eu convidava a Joana a partilhar também connosco. Sei que a Joana está envolvida numa série de projetos dentro do CNE, tendo em conta esta nova situação de pandemia, não é? Gostava que partilhasse um pouco connosco esta experiência e o que é que, no fundo, agarrar os miúdos, digamos assim, apoiar as famílias e continuar este espírito livre do escotismo. Exatamente. Obrigada, Pedro, pela pergunta. Boa noite a todos. E sim, é verdade. Nós também, como a Matilde diz, temos reunido a partir de casa. Muitos agrupamentos estão a seguir esse exemplo, porque percebemos que
o escoteiro dá sempre a volta, ou seja, ainda que encontremos adversidades, é preciso encontrar as oportunidades certas ali, e realmente foram-se criando algumas oportunidades. Uma delas foi o começo de um projeto chamado Escotismo em Casa, transmitido nas redes sociais do CNE para todos os agrupamentos, ainda que seja bastante importante os agrupamentos também reunirem, não é? E foi isso que temos enfim, foi isso que temos visto. Foi também importante haver um abraço da associação, digamos assim, de dar também ferramentas para que os agrupamentos pudessem desenvolvê-las aí. Foram criados diversos projetos, um deles, o Escotismo em Casa, criou os ODS, os 17 ODS, que foi um projeto em que os escoteiros abraçam os ODS e em cada dia fazem uma boa ação de acordo com cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Outro deles foi o Acantonac, tivemos um acantonamento nacional à distância, e acho que foi assim o boom da nossa atividade enquanto CNE, enquanto Escotismo em Casa, e estive envolvida nesse processo, especialmente na parte da venda das insígnias. Tivemos insígnias à venda, que revertem precisamente a favor da Caritas, num projeto fantástico, diria eu, em que todo o dinheiro que nós conseguimos angariar vai precisamente para os jovens como nós, mas que não têm acesso à internet, não têm acesso a uma série de ferramentas que são precisas no dia-a-dia, como todos nós sabemos, e especialmente para assistir à escola. Acho que foi um bom projeto. Enfim, muitos foram os projetos desenvolvidos tanto a nível de agrupamentos como a nível de juntas de núcleo, juntas regionais, como estava a dizer, a nível nacional também, e é importante referir que o CNE quis aqui dar uma volta e dizer, não, estes jovens e crianças estão em casa e nós vamos ter que ser a solução. Nós, como movimento educador, vamos dar a volta e vamos educar a partir de casa para as casas. E então foi isso que fizemos. Os chefes, todos os fins de semana, muitos chefes, com muitas e muitas crianças e jovens, fizeram este trabalho excelente e fantástico, cada um, claro, nos seus projetos. Também é preciso perceber que estamos a falar de sítios do país completamente diferentes, mas conseguimos ser sempre úteis à sociedade, e isso é importante referir. E depois, claro, os mais velhos, a partir dos 18 anos já podemos fazer ações de serviço, e também é importante, lá está, a componente da comunidade, perceber onde é que nós podemos ser úteis e o que é que nós podemos fazer para ajudar a nossa comunidade. E lá está, um bocadinho por todo o país tem-se feito muito serviço à comunidade, desde distribuição de refeições, por exemplo, como estávamos a ouvir aqui, até ajudar nos lares, enfim, um bocadinho o que seja preciso, não deixando nunca de educar os jovens, que essa é a nossa verdadeira missão enquanto educadores. Obrigado, Joana. O Gonçalo pertence ao grupo 12 dos Açoeiros, da Associação de Escotas de Portugal. Conta-nos então qual é a vossa experiência, como é que foi a vossa adaptação a estes novos tempos, o que é que fizeram, e partilha connosco essas duas experiências. Então, à semelhança do CNE, a associação a nível nacional logo de início começou a mandar um desafio por semana, um desafio para cada divisão, e que é para manter a associação ativa, os escoteiros ativos, para não deixar morrer o escotismo, não é? Para haver algum senso de utilidade nos elementos, para os nossos elementos não irem para casa e ficarem sentados e ficarem a pensar, chegou ao sábado, mas não vou a lado nenhum, eu vou ficar aqui e nem uniforme visto. É como se tivesse acabado os escoteiros, e não era isso que a gente queria de todo.
Então a associação fez e fez muito bem, começou a mandar os desafios logo no início. Claro que houve muitos grupos que também se adaptaram e foram lançando os seus próprios desafios, assim, mais parecidos aos desafios que a associação mandava, outros não tanto, mas de uma forma geral a ideia foi mesmo manter os nossos jovens ativos e dar o senso das atividades que a gente tinha normalmente aos sábados, não é? A nível de recursos adultos, também começou a haver uma série de formações que foram dando aos dirigentes, algumas reuniões pelo Zoom que fomos tendo entre dirigentes, sem os miúdos, só para haver alguma troca de ideias, porque havia muitos dirigentes, eu incluía-me nesses dirigentes, que não foi assim tão fácil ter ideias para fazer as atividades com os miúdos. Então foi muito bom essa troca de ideias. São uma série de reuniões que acontece semanalmente também, começaram um bocado mais tarde, mas juntou os dirigentes todos a nível nacional e deu para perceber também as realidades das várias partes do país. Cada grupo com as suas dificuldades e é com a partilha mesmo, só falando com outros dirigentes que se calhar tiveram mais facilidade e a troca de ideias é que começámos a evoluir um bocado nas ideias, estávamos um bocado parados. A nível do meu grupo mesmo, devo admitir que logo ao início foi um bocado difícil adaptar-me, porque aos que me conhecem são os que estão mais de campo, mais de fazer e menos de imaginar. Não sou uma pessoa com grandes ideias, não tenho uma grande criatividade e ficar sem poder fazer atividades físicas com os meus miúdos foi uma mudança de realidade muito drástica e ali ao início tive dificuldade, fiquei ali uma semana ou duas sem começarmos as reuniões, não é? O resto do grupo iniciou as reuniões, mas eu estava ali um bocado empancado porque não tinha ideias simplesmente, mas depois foi, como disse já lá atrás, foi depois à conversa com outros dirigentes, com amigos e com o resto da chefia do meu grupo, já comecei a criar alguma dinâmica e a partir daí foi sempre para a frente. Muito bem, Gonçalo. Obrigado pela partilha. Há uma questão que eu gostava de colocar aos três, que tem muito a ver com... Nós todos vivemos muito a vida em campo, a vida na natureza. Como é que vocês sentiram os vossos elementos? Até porque nós temos miúdos dos 6 até aos 22 anos, dos 6 aos 18 a ordem era simples, confinamento. Como é que vocês sentiram que reagiram os vossos elementos nestas idades mais novas, a estarem confinados em casa, a não poderem apoiar, a não poderem pôr em prática o espírito de voluntariado e o espírito de ajuda exterior? Foi fácil? Qual foi a reação que tiveram dos miúdos? Era um pouco esta partilha que eu gostava de ouvir de vocês os três. Eu posso começar? Eu estou com a secção mais velha, ou seja, os caminheiros dos 18 aos 22. E ainda que no início aquilo demorasse um bocadinho a alavancar e fosse um bocadinho, como é que eu ia dizer, estranho, não é? Porque realmente é estranho fazer escotismo à distância e sempre tentei impulsionar e fingir quase como se não se passasse nada, como se fosse assim... dar ali a volta do género de escuta desenrasca-se e isto é a prova viva de que vai acontecer. E o que nós tentámos fazer foi o que o BP nos ensinou, foi o Ask the Boy, perguntar-lhes o que é que eles querem fazer
e surgiu uma ideia gira. Estão a dinamizar algumas perguntas e entrevistas através do nosso Instagram de agrupamento, para além de outras dinâmicas. Também fizemos um fogo conselho em que foram eles que prepararam tudo, e acho que é um bocadinho isto, ou seja, eles é que vão viver o escotismo é deles, eles é que vão escolher o que é que eles querem fazer. E portanto, senti-os em baixo. Houve ali umas alturas em que parecia quase como se fosse ir à escola, assim, uma seca de ter que estar mais um sábado no computador, já basta a semana toda, não é? E depois ainda ao sábado vir para o computador. Mas não, vamos criar uma coisa diferente e vamos fazer aquilo que vocês quiserem fazer do escotismo. E portanto, acho que foi assim um bocadinho como ultrapassámos isso, e agora já é quase como natural, ainda que não o seja, não é? Mas acho que já está mais fácil e mais fazível. Matilde. Nós, depende um bocadinho também das idades, não é? Porque as mais novas recebem sempre as novidades com mais entusiasmo, e por mais que se passe o que se passa à volta delas, acabam por não perceber tão bem, ou achar graça de repente reunir-nos todas pelo computador. Pronto, tudo o que é novidade elas acham mais graça. Mas ainda assim, acho que recebemos um bom feedback de todas as guias, de todas as idades. Como também começámos a mobilizar-nos logo, acabou por ser mais fácil entrarmos todas na dinâmica, e pronto, e sentimos que elas vêm agora muito, veem as guias, se já viam antes, agora veem ainda mais as guias como um espaço seguro, em que ao sábado de manhã sabem que vão ter aquele período em que estão ali e não é a escola, não é o telejornal, não ouvem falar daquilo que se passa lá fora, e estão ali a reviver aqueles bons momentos que passam em sede, mas pronto, cada uma em sua casa. E pronto, e o feedback em si tem sido positivo, em geral. Claro que há sim algumas mais desmotivadas, mas faz parte do nosso trabalho também conseguirmos mobilizar e fazer com que elas se mexam, não é? Obrigado. Gonçalo, sabemos que para ti é difícil estás em casa. Como é que foi para os teus momentos? Bem, eu estou com a tribo de exploradores, portanto, que seria a terceira secção, dos jovens entre os 13 e os 17, que sabemos que é uma idade complicada, a nível, já com as atividades físicas, às vezes é um bocado complicado mantê-los motivados. Portanto, ainda mais num computador, num quadradinho no ecrã. Foi complicado ao início, mas começámos por ter reuniões de patrulha, só para nos irmos ambientando um bocado mais à nova rotina que fomos obrigados a tomar. E depois, portanto, as patrulhas reuniam-se, tratavam ou de progresso ou de ter ideias para jogos para irem jogando durante a semana, para se ir encontrando. Ou até mesmo só mesmo para estar à conversa, só para conviver um bocado, porque muitos dos meus miúdos estão sozinhos em casa, são filhos únicos, portanto só têm os pais em casa, e terem ali o resto da patrulha para conviver, senti que foi bom para eles, para terem um momento para desabafar com os seus iguais, por assim dizer. Depois das reuniões de patrulha, avançámos para as reuniões em tribo, em divisão, que já foi com a malta toda, já com debates entre as patrulhas. Propusemos um desafio que era cada semana uma patrulha preparava uma atividade para o resto da tribo, portanto, para o resto da divisão. E começou com as patrulhas, e agora esta semana calha a FIA preparar uma atividade para eles, porque eles assim o exigiram. Então, esta semana, calha a nós preparar a atividade e continuar a mantê-los motivados. Claro que também tivemos os miúdos que se encostaram um bocadinho, desapareceram um bocado, mas foi como a Matilde disse, faz parte do nosso trabalho puxá-los de volta. E
E neste momento estou com quase a divisão toda a participar nas reuniões. Há um ou outro que às vezes não pode por outros motivos. E tem um caso que é mesmo por motivação ou que se sente mais afastada do resto da divisão, que estamos já há semanas a tentar com que ela venha para junto de nós novamente, e esta semana vai ser de certeza, vamos estar todos presentes na reunião desta semana. Muito bem. Eu juntava agora o Pedro Moraes Soares à nossa conversa, e já percebemos que para todos os escuteiros, para todas as associações, foi complicado manter os miúdos em casa. Como é que foi para um presidente de junta conseguir que a população da freguesia ficasse confinada em casa a salvo? Foi uma tarefa árdua? Foi mais simples do que estava à espera? Não se preocupe, beijinhos. Pedro, não sei se me ouviu. Tá bom? Estou? Sim. Estou, não sei se me ouviu. Ouvi. Pronto. Deixar aqui esta nota, portanto, que em casa não fiquei de todo, mas deixar aqui uma nota que eu acho que há um papel aqui importante que podem vir a desenvolver ainda, que tudo isto não terminou e infelizmente, portanto, está para durar. Aqui o desafio que lançava a todos os escuteiros, portanto, guidistas, e nós temos dois que de facto têm se empenhado ao máximo. Eu dou o exemplo do Isaac, que todos conhecem, creio eu, e também da Sofia Lourenço, que são do Agrupamento 75, e eles foram dos primeiros voluntários, tanto que nós acolhemos a nossa equipa de voluntários. Ainda estamos a acolher voluntários. Aqui os requisitos que exigimos, para além de mais de 18 anos, é importante. Aceitamos alguns com 16, mas com as devidas, portanto, autorizações, mas eu lançava aqui um apelo, um conjunto de entregas, portanto, que temos vindo a fazer e os apoios que temos vindo a ser solicitados, especialmente nesta fase mais difícil, que tem a ver com os apoios alimentares a quem mais precisa, de lançarmos, ou de lançarem, ajudarem-nos aqui a lançar a angariação, tanto de um conjunto tanto de alimentos, tanto de produtos frescos. Ainda hoje, para ter uma ideia, nas entregas que tivemos de apoio ao domicílio, apoiámos 20 famílias em cabazes alimentares, de produtos alimentares, de bens alimentares, de primeira necessidade, para além das entregas de kits de máscaras a pessoas idosas, para além da compra de medicamentos e também das refeições. Como há pouco falei, hoje entregámos cerca de 120 ao almoço e 90 ao jantar. Portanto, os nossos voluntários, muitos, como eu referenciei há pouco, portanto, alguns já estão a trabalhar, outros já estão a estudar, e também é importante haver aqui também alguma rotação. Muitos já estão nisto há cerca de 2 meses, portanto, todos os dias já estão algo cansados. Tem que haver aqui um rejuvenescimento também. Nós não sabemos quanto tempo é que isto irá durar, mas sabemos uma coisa, que há um conjunto de famílias e de pessoas, tanto, que precisam da ajuda de todos nós. E os escuteiros têm aqui um papel decisivo e importante, a meu ver, e nós esperamos, tanto, contar muito com a vossa ajuda e com o vosso apoio na recolha, fazendo uma campanha de bens alimentares, que pode ser distribuída por nós, pode ser também distribuída pelas Vicentinas em São Pedro do Estoril, pode ser distribuída pelas Vicentinas nas Fontinhas, tanto em Cascais, ou seja, na área geográfica do Guincha São Pedro, temos um conjunto de parceiros, portanto, que temos vindo a ajudar e a auxiliar, portanto, diariamente, seja através de bens alimentares, de pão fresco, de produtos frescos, de legumes, de fruta, de produtos enlatados. Temos o nosso centro operacional, portanto, no bairro de Rosário. Se calhar convidava-vos, e aquilo que eu vos deixava como repto, de, na próxima segunda-feira ou terça-feira, portanto, cada um dos agrupamentos ou grupos escuteiros, portanto, e as guias conhecem bem as instalações, portanto, do bairro de Rosário, é o nosso centro operacional. Nós temos feito algumas divulgações e tentado divulgar os apoios que
Obrigado, Pedro. Já agora uma questão que eu acho que era importante. O Pedro tem sentido que os jovens têm sentido algum medo com tudo isto que se está a passar, ou sente que de facto há da parte dos jovens uma resposta grande a este apelo de apoio e de voluntariado aos vários grupos mais carenciados da nossa freguesia? Julgo que estamos aqui com um problema de internet. Eu passava esta questão para os nossos outros convidados. O Pedro já nos está a ouvir, não sei se ouviu a minha pergunta. Acho que estamos aí com um problema de internet. Matilde. Se for possível repetir a pergunta, que eu já me esqueci. Tem sentido medo nos jovens? Tem sentido que tem sido fácil eles proporem-se a serem voluntários, a ajudar os outros? Ou achas que, de facto, esta nova realidade trouxe aqui algum medo aos jovens que se vai claramente poder influenciar o futuro? Ou seja, se pode ou não haver aqui uma série de jovens que se resguarde mais em casa, nos seus locais mais privados, no sentido de terem medo de se exporem e de socializar de uma forma até à data normal. Eu sinto que medo há sempre um bocadinho, não é? Mas não sinto que seja o medo que os feche em casa e que não os faça ir para a rua, porque nós que começámos por ficar por casa e avançar sempre de casa, acabámos por nos aperceber que as guias queriam fazer mais e queriam estar mais ativas e queriam participar mais, por mais que se estivesse a passar o que se estava a passar. Portanto, eu acho que não é tanto medo, se calhar é receio, mas por outro lado existe uma vontade muito maior de quererem estar ativas, de quererem ajudar e pronto. E portanto acho que não se vai perder aquilo que já se tinha ganho e se calhar até se vai reforçar a vontade de quererem estar ativas e de se sentirem ativas e pronto. Joana. Eu concordo exatamente com o que a Matilde disse, faço as palavras dela às minhas. Acho que não há um grande receio, até porque, pelo que vemos nas estatísticas, nem são os jovens e as crianças os mais afetados, mas sim a população mais idosa. E o receio será nas famílias onde existem estes elementos a viverem nessas casas, não é? E acho que o receio vem muito mais dos pais do que propriamente dos jovens. E concordo, realmente temos sempre dado a volta e temos sempre encontrado solução para tudo, e este é só mais um desafio que nos é dado. Portanto, acho que não será pelo medo nosso, talvez dos pais, mas acho que o medo não, enfim, não é a causa do problema. Gostava só também de acrescentar que também é engraçado ver como nós somos muito o exemplo das guias e acredito também dos escuteiros e, portanto, se elas veem que nós nos sentimos seguras e que também queremos manter-nos ativos, acho que é continuarmos também a dar esse exemplo e sermos o maior exemplo deles e delas, porque somos quem está mais perto neste momento, não é? Sem ser a família que, como a Joana estava a dizer, que às vezes se calhar são os que nos metem mais medo. Portanto, continuarmos nós a ser o exemplo de continuarmos ativos. Exatamente. Obrigado, Matilde. Gonçalo, queres partilhar connosco? Sim, a minha opinião é exatamente a mesma, é igual da Matilde e da Joana. O medo está mesmo mais na parte dos pais, que não é tão difícil deixar um filho vir à rua e pronto, sabe que é por uma boa causa, que é para ajudar a comunidade, mas tem sempre aquele receio, sempre ali a pairar sobre a cabeça. Muito bem. Vamos tentar falar com o Pedro novamente, a ver se
se há mais facilidade na ligação. Não sei se o Pedro nos está a ouvir. Parece que continuamos com problemas. Mas eu gostava de lançar aqui, olhamos um bocadinho para o futuro. E agora, não é? Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser este pós? Eu gostava de ouvir cada um de vós no sentido de nos explicar o que é que vai mudar. Vamos voltar depois de passar esta pandemia, vamos voltar ao mesmo? Vão haver alterações nas atividades, nos comportamentos? Qual é o caminho a seguir que vocês acham que possa vir a acontecer? Quem é que quer começar? Bem, então eu posso começar. Portanto, numa perspectiva de pós-pandemia, a alteração assim mais que me vem à cabeça logo quase instantaneamente é que vamos voltar muito mais unidos. Isso não tenho dúvida nenhuma, porque foi muito tempo afastados e quando voltarmos a união vai estar mais fortalecida e essa é a alteração assim que me vem logo à cabeça. Num sentido mais prático, penso que quando começarmos a voltar a regressar às atividades físicas, talvez iremos começar com atividades por patrulha, para não incluir muita gente, porque o medo vai se manter e mesmo que a pandemia acabe, há de haver sempre aquele medinho, assim, nos pais e nos elementos, novamente digo. Portanto, com atividades mais pequenas, mais viradas para a patrulha e depois começar a aumentar, fazer atividades por divisão e depois regressar com o grupo inteiro e fazer as nossas típicas formaturas de grupo, que também já há algumas saudades. Obrigado, Gonçalo. Matilde, estou aí no pós. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Acho que ninguém consegue adivinhar, mas acho que, primeiro, era como o Gonçalo estava a dizer, acho que vamos dar muito mais valor às pequeninas coisas e ao estarmos umas com as outras, e por isso acho que isso vai ser a grande diferença e acho que este período deixou-nos com muitas saudades daquilo que se calhar quando estamos e vivenciamos nem damos conta, portanto vão passando por nós e só passado uns tempos é que assimilamos. E pronto, acho que vai ser um bocadinho entrar passinho a passinho, como o Gonçalo também estava a dizer, começar se calhar por grupos mais pequenos e adaptar. Eu acho que a palavra deste período que deve ser que é mais importante é adaptar-nos às situações e àquilo que vai surgindo, porque é uma grande característica dos nossos movimentos e pronto. Obrigado, Matilde. Joana, partilha connosco. Sem dúvida. E agora? No seguimento do que os meus irmãos escutas, então têm dito, concordo com tudo, é verdade, e um bocadinho mais longe e também face às diretrizes que já chegaram da nossa associação, do CNE, foi feita uma avaliação de como é que nós vamos voltar, e assim muito resumidamente, ou seja, quando formos voltar realmente à sede e às nossas atividades, é importante avaliar primeiro o impacto que isto teve, ou seja, se houve dificuldades nas famílias, porque as coisas podem não estar como estavam, pode haver mais problemas ou de saúde ou de desemprego, enfim, situações mais sensíveis ou de fragilidade que nós nem nos apercebemos nesta altura e que as famílias podem estar a passar por elas. É importante fazer o levantamento enfim, dessas situações.
Depois também é importante vermos o espaço e os recursos que temos nas nossas sedes, não é? Se temos uma sede pequenina onde à partida não vai haver a distância de segurança, o uso de máscara e tudo, quer dizer, se calhar temos que começar a pensar em espaços exteriores disponíveis, não é? Essa parte também é importante, fazer esta avaliação, ver, claro, se existem grupos de risco, e não só nos adultos, mas também nas crianças e jovens, e acompanhar essas situações, não só antes, mas também durante. Enfim, podem acontecer os contágios no agrupamento e nós temos que estar alerta para isso. Pode parecer que é só no do lado, mas pode-nos acontecer a nós também, portanto é importante ter isso em conta. Saber onde é que nos podemos dirigir, enfim, ainda que saibamos isso tudo de trás para a frente, é importante também que os mais jovens saibam essa parte também. E claro, depois seguir todos os passos que a DGS e que a Associação nos pedem, e é importante estar alerta para este tipo de situações. Portanto, eu diria que vai ser um recomeço diferente, mas estou com expectativas em alta e acho que queremos todos ir acampar e acho que isso vai ser possível de acordo com as normas em vigor, claro. Obrigado, Joana. Pedro, acho que agora já estamos a ver e ouvir. Estava aqui com falta de voltar bateria. um bocadinho atrás. Há bocado tinha feito uma questão que tinha a ver com o medo dos jovens. Sentiu algum medo nos jovens ou foi fácil ir junto dos jovens da freguesia, buscar voluntários e receber um feedback positivo deles, assim como ir renovando equipas, que foi uma coisa que vos disse há pouco, a equipa está cansada, são muitos dias, é um trabalho muito exaustivo, muito exausto. Tem sido fácil? Ou qual é o desafio que se coloca para envolver mais esses jovens? Não, isso era importante, envolvermos estes jovens e não ao todo que todos vocês têm, que é fantástico. Podemos fazê-los, como disse, através de diversas formas, ou através de uma campanha de escolha de produtos e bens alimentares, bem como também poderem vir para o terreno. Percebo perfeitamente que alguns pais, e é normal e é perfeitamente legítimo, estamos a viver uma situação de pandemia, existem grupos de registro, existem sempre muito receio. Nós, portanto, temos e certificamos também para que todos os nossos voluntários atuem com a máxima segurança e têm feito, cumprindo com todas as regras e todas as normas da DGS. Todos nós sabemos que os comportamentos a partir de agora serão totalmente diferentes, todos temos que nos adaptar a todas as nossas atividades e vamos ter que o fazer, e deixar este apelo, portanto, que há muito ainda para fazer, há muito que nos podem ajudar, e o vosso know-how é fantástico, o vosso espírito de missão, o vosso contributo e a vossa ajuda. Estamos ansiosos para colher ainda mais escuteiros a nível individual para se juntarem às nossas equipas. No seguimento que nos acabou de dizer, nós temos aqui uma pergunta de alguém que nos está a seguir, que eu passo a ler. Num concelho como Cascais, que aposta nos jovens, sendo o escotismo o maior movimento de educação não formal do país, prepara cada jovem para deixar uma cidade melhor, como pode melhorar o papel enquanto parceria nestas associações, junto à freguesia e junto à Câmara Municipal? Partindo connosco, Pedro, como é que acha que nós, estas associações, este movimento, podem ainda envolver-se mais nos projetos da Junta, e qual é o papel que esperam de nós? Sim, tentando, se bem percebi a pergunta, qual o papel que podem desenvolver tanto os diversos agrupamentos e grupos, tanto não só na Junta, mas também na Câmara. É um papel, como há pouco, um papel muito decisivo e importante de ajudar o próximo e ajudar todos aqueles que mais precisam. E podem o fazer de diversas formas, seja na área social, seja na área do ambiente, seja na área de educação. Nós, a partir de segunda-feira, vamos abrir os jardins de infância. Vamos ter com todos os nossos colaboradores e técnicos devidamente credenciados, empenhados, mas isto também vai limitar muito também a nossa outra capacidade agora na parte social. Por isso nós necessitamos muito rapidamente de haver um refresh também no grupo de voluntários, e podem o fazer a nível individual, podem como também fazer através de agrupamentos
e através das guias ou de grupos de escuteiros, fazendo campanhas muito seletivas, ajudar também a sinalizarmos que pessoas estejam sozinhas e que estejam sós, e podem também ajudar junto também das vossas paróquias, um papel também muito importante, porque as paróquias também têm desenvolvido aqui um papel crucial no apoio a quem mais precisa, desde São Pedro ao Estoril, passando tanto por Cascais. Há aqui um papel, portanto, ainda muito a desempenhar que os escuteiros podem e devem fazê-lo e ajudar-nos. No que compete à Junta, poderemos fazê-lo através das diversas iniciativas que temos de juventude, mas como eu disse também de educação, e em especial, nesta altura que os mais precisam, na ação social. Obrigado, Pedro. Agora é tocar outra questão que já coloquei aos nossos colegas de conversa, que basicamente, e o pós, como é que vai ser o pós? Qual serão, no fundo, o papel da Junta de Freguesia, tendo em conta o desconfinamento e tendo em conta esta nova realidade pós-pandemia? Será um papel tanto de proximidade como temos feito até aqui. Há um pós-Covid e pandemia, portanto, certamente haverá, mas tudo será diferente a partir de agora, como eu referenciei. Vai haver agora aqui nesta fase que ainda vamos até conseguirmos normalizar a situação, e será um período ainda de desconfinamento que está a ser feito, cumprindo sempre com as regras e com as direções e com as emanações da Direção Nacional de Saúde, que é sempre muito importante, atuando em conjunto com a Câmara Municipal e com todos os parceiros da rede social e todas as forças vivas da freguesia, de tentar minimizar esse impacto que possam ter na vida social, na vida económica das empresas, dos empresários. Portanto, agora tudo será um pouco diferente. O distanciamento social para vocês vai ser muito difícil. Aquilo, se calhar, que eu deixava como conselho era de promover ainda mais as atividades, tanto exteriores, tanto que vocês têm vindo a desenvolver. O distanciamento social, que é complicado, mas terá que ser cumprido e terá que ser rigoroso até conseguirmos ultrapassar esta fase de pandemia. Mas haverá um pós. Um pós é sempre um mundo de esperança, e aqui em Cascais nós estamos habituados e temos estado na vanguarda, na linha da frente, nas diversas respostas de proximidade, mas também nas diversas iniciativas do apoio à população, porque todas as iniciativas têm um impacto financeiro na vida de todos nós. E aqui o município de Cascais, se me permitem, portanto, de destacar em toda a campanha tanto que tem vindo a fazer no apoio aos empresários, em cima de tudo no apoio às pessoas, a testar toda a população, que é uma medida que, de facto, única e inovadora a nível mundial, bem como nas outras medidas. Se nós formos a ver, olharmos para as publicações nacionais e internacionais, Cascais está na linha da frente do combate, com muitas respostas inovadoras. Claro que gostaríamos de ter números de menos infectados e de menos, mas acho que estamos ainda, portanto, muito abaixo daquilo que são os registros a nível nacional. Agora, um mundo de esperança. Portanto, um mundo de esperança, e para Cascais certamente vamos ser dos primeiros a levantar-se, portanto, desta crise. E isso contribui, e isso será fundamental ao apoio de todos nós, o apoio das forças vivas da freguesia, dos escuteiros, e vocês, portanto, têm-no feito. E a deixar esta nota, tanto acima de tudo, estamos presentes, temos de estar todos juntos e dar uma resposta local para desafios globais. Obrigado. Falou em distanciamento social e eu perguntava, vocês vêm-se a fazer atividades de máscara, acampamentos de máscara? Como é que vocês preveem que a curto prazo o nosso desconfinamento com movimentos se possa fazer? Se assim tiver de ser, acho que será, não é? É melhor isso, e estarmos todos juntos, do que continuarmos fechados em casa. Portanto, mais vale estar no ativo, seguros, do que não estar por medo ou por não querer usar uma máscara, que já deve fazer parte do nosso dia-a-dia, não é? Sem dúvida, concordo. Ainda que pareça um bocadinho estranho, não é? Quase que vai fazer parte do uniforme, a máscara, é assim uma peça nova. Eu penso sempre, quando surgem este tipo de questões, o que é que BB diria? Primeiro ria-se, não é? Imaginar os escuteiros assim. Mas, por outro lado, dizia exatamente o que a Matilde diz. Nós estamos cá para isso e nós estamos habituados a estar na linha da frente, e se não formos nós a dar o exemplo, quem dará, não é?
E a máscara é um sinónimo de proteção minha, tua, vossa, e acho que temos de pensar um bocadinho no outro, que foi assim que sempre fomos ensinados. Portanto, sim. Gonçalo, estás deserto para ir para o campo, para a natureza? Epá, eu vou de máscara, eu vou de viseira, eu vou de luvas, vou de fato de pintor, o que for preciso, mas assim que puder ir, eu vou. Vocês acham que o desconfinamento, em termos no interior dos nossos movimentos, deve ser feito já? Devemos ir fazendo esse desconfinamento lentamente, no fundo, para tentar perceber como é que a situação vai evoluir, até porque vocês há pouco focaram uma questão importante. Muitas vezes não são os jovens, muitas vezes são os pais. Os medos não vêm, o medo não vem do jovem, mas sim o medo vem do pai, dos pais. Como é que vocês acham que se consegue tranquilizar os pais? Mostrando aos pais que estamos a fazer isto como deve ser. Acho que é importante seguirmos todas as normas da DGS, das associações, tudo o que eles nos mandam é para ler, senão não estavam escritas, e acho que é importante realmente protegermos a nós e aos próximos, e acho que assim conseguimos a confiança dos pais, tal como conseguimos a confiança dos mesmos pais para levar miúdos de 6 e 7 anos a acampar connosco, porque confiam em nós e confiam no que nós fazemos com as crianças e com os jovens neste movimento fantástico de educação. Também os temos que convencer que iremos adaptar-nos e que iremos seguir todas as normas necessárias para isso. Acho que é a melhor maneira de convencer os pais. Sim, eu acho que passa também por fazê-los perceber que aquilo que for decidido não é uma decisão minha, Matilde, não é uma decisão da minha companhia de Cascais, é uma decisão a nível nacional e, portanto, é uma decisão pensada e não foi tomada sem pés nem cabeça, não é? Portanto, fazê-los também ter essa segurança de que não é uma pessoa que decide que de repente vamos voltar ao ativo, sendo que sempre tivemos, mas de casa, e que é uma coisa vista a nível nacional e depois sim adaptada a cada companhia, a cada região, como deve ser. É exatamente isso. Quando voltarmos, era o que a Matilde está a dizer, não seria uma decisão minha, porque já estou farto de estar em casa e vamos acampar e quer lá saber. Foi uma decisão a nível nacional que foi dada e como a Joana está a dizer, se os pais confiaram em nós para tomar conta não das crianças de 6 e 7 anos no meu caso, mas tomar conta dos adolescentes, dos filhos deles, é porque confio em mim e sabem que irei tomar a melhor decisão em prol da segurança de todos, da minha segurança, da segurança deles, da segurança da família deles e de toda a gente ao nosso redor. Portanto, seria mostrando confiança no que estamos a fazer, que estamos a seguir as ordens todas que nos deram. E, como a Joana disse ainda há bocado, começar com reuniões em espaços abertos, nos parques, em praias, em sítios abertos no geral, para que transmita mais confiança, que as atividades vão começar, mas aos poucos. E é um trabalho que não começa agora, não é? Portanto, é um trabalho que já foi sido conquistado desde que as nossas guias e escoteiros entram nos agrupamentos e nas companhias. Portanto, essa confiança os pais já têm um bocadinho em nós, não é? E, portanto, numa altura destas, é só continuarmos a transmitir a confiança que passamos antes para este período de pandemia. Exatamente, e as famílias, é importante referir que têm sido cruciais nesta altura, não é? Nós continuamos a reunir aos sábados ou aos domingos, ou enfim, cada um reúne quando tem as suas reuniões, mas é importante referir que as famílias foram o alicerce disto, não é? Não é do nada que um miúdo de 6, 7 anos, ou 10 ou 11
liga ao computador e vai, quer dizer, os mais velhos sim, mas os mais pequenos têm que ser guiados, digamos assim, pelos pais e muitas vezes os pais também assistem às próprias atividades e conseguimos incluir as famílias, que é importante, não é? O dever do escuta começa em casa e é nessa casa em que eles também têm que sentir que ajudam, os pais também têm que sentir que muitas vezes por serem ensinados nos escuteiros também, quando começam a ajudar em casa, e acho que é importante referir esse ponto das famílias terem feito um papel extraordinário e apoiam-nos muito. E pronto, e nós, quando estivermos novamente com os nossos escuteiros, também os apoiaremos e creio que será um renovar de votos, digamos assim, da confiança dos pais. Tranquilizar os pais também é um desafio para a junta de freguesia, Pedro. Há pouco falou-nos que na segunda-feira já vão abrir uma série de creches, uma série de respostas relacionadas com a educação da junta. Vocês provavelmente também têm esse mesmo problema. Como é que se tranquiliza as famílias que vão deixar as crianças junto Não das me vossas disse fácil, de facto é muito difícil, portanto, é muito difícil. Nós vamos abrir agora os jardins de infância, portanto, em conjunto tanto com as escolas e com o município. Não temos muitos inscritos, mas para os jardins de infância vamos ter que dar resposta para aquelas, de facto, famílias que precisam, portanto, porque há muitas famílias, de facto, que precisam. Mas nesta altura, portanto, eu acho que mobilizando as famílias, acho que elas têm estado presentes e, como vocês tanto disseram, elas têm tido aqui um papel decisivo e importante no dia-a-dia de todos nós. Portanto, ficar em confinamento e em casa, toda esta gestão não tem sido nada fácil, portanto, e todos nós sabemos, a nível familiar, mas as famílias têm aqui um papel, portanto, muito decisivo e vão ter ainda mais no futuro. Porque vamos todos necessariamente nos adaptar e ter aqui novas formas de convivência, mas as famílias aqui têm, de facto, sido um papel muito decisivo. E nós temos tido o envolvimento de muitas famílias no nosso apoio no dia-a-dia, no apoio diário que temos tido, e as famílias, tanto têm contribuído, tanto têm ajudado, cada uma dentro das suas possibilidades e das suas, por vezes, também limitações, mas eu vou dar-se um simples exemplo. No apoio, portanto, que temos vindo a distribuir de refeições, temos muitas pessoas que a partir de casa confeccionam os alimentos e pessoas muito humildes, pai e filho, mãe e filha, têm feito confecções e têm feito refeições, por vezes, para os nossos voluntários distribuírem às pessoas que mais precisam. É um pequeno exemplo, mas o envolvimento aqui das famílias é importante em todas as nossas respostas, porque as famílias têm sido uma nossa prioridade, as jovens famílias, as famílias tanto que têm também idosos a cargos, temos conseguido dar resposta tanto das mais variadas formas. E é um papel tanto que vamos ter a continuar a ter no futuro. E aqui o apelo que deixo a todos é de todos nós podemos ajudar e contribuir e ajudar a dar um pouco mais. Vocês têm sido fantásticos e acho que têm um know-how que muito poucos têm. E o vosso espírito de missão, eu sei que muitos de vós têm-no feito de uma forma individual, e continuam a fazê-lo e continuamos e esperamos ainda continuar com a vossa ajuda. E agora nós também temos que respeitar também as limitações que temos. E há que cumprir com as regras de distanciamento social. As máscaras, se calhar, vão fazer parte disso, como referiu a Matilde, creio que foi a Matilde que referenciou, vão passar a fazer, se calhar, parte do nosso fardamento, de todos nós, encontrar aqui novas formas, porque é uma realidade. Até termos aqui, até encontrar aqui uma vacina e que consigamos ultrapassar toda esta pandemia, vai ter que haver aqui muitas adaptações. Mas há uma coisa que não muda, que é a família. Portanto, e a família, o eixo familiar, aqui desempenha cada vez mais um papel importante e vai desempenhar no futuro. Obrigado, Pedro. Temos aqui mais uma pergunta desta feita pergunta do Afonso Ribeiro Ramos, que nos pergunta: considerando o impacto subejamente conhecido da atual pandemia, como podemos assegurar que continuamos os meios mais adequados para um escotismo, guidismo de qualidade? Gonçalo. Bom, para assegurar os meios mais adequados, seria entrar em contacto com
a quem de direito, a quem bom, no meu caso, seguir as ordens, as orientações da DGS também, não é? E da chefia nacional, que eles, melhor que eu, de certeza absoluta, sabem como é que nós devemos começar a iniciar as atividades. E depois é como todos dizem, temos que nos adaptar, olhar para o planeamento que tínhamos ou da forma que nós fazíamos o escotismo e olhar para aquilo e pensar como é que nós podemos adaptar isto à nossa realidade atual. E que na realidade é isso que nós fazemos mesmo quando era tempos normais, porque nenhum plano sobrevive à realidade, não é verdade? E sempre que nós íamos para campo havia alguma coisa que não acontecia bem e o que é que a gente fazia? A gente tinha que adaptar mesmo. Portanto, isto é mais um percalço, um grande percalço, mas não deixa de ser um desafio e é adaptar mesmo, e em conjunto com a restante chefia do grupo, iremos arranjar a forma de adaptar o escotismo para que a qualidade se mantenha, mas realizado de maneira diferente. Joana. É um bocadinho o mesmo do que o Gonçalo diz. Acho que é importante fazer um levantamento de necessidades dentro do agrupamento e perceber realmente do que é que nós precisamos, porque de agrupamento para agrupamento, de grupo para grupo, de companhia para companhia, é sempre diferente, não é? Temos necessidades diferentes e para necessidades diferentes também temos soluções diferentes. Portanto, é perceber um bocadinho do que é que o agrupamento precisa nesta altura. Precisamos de apoiar as famílias que possam ter perdido rendimento, precisamos de apoiar alguns jovens que se possam ter ido mais abaixo com esta situação, precisamos de meios técnicos, do que é que nós precisamos, não é? E acho que é importante fazer um levantamento destas necessidades todas antes de ir para o terreno, digamos assim, e perceber quem pode ajudar no quê, como nós normalmente fazemos. E certamente que algum pode produzir máscaras, como por exemplo no meu agrupamento, há uma pessoa que produz máscaras, por que não investir nisto, não é? Se temos aqui o know-how e temos aqui a pessoa, então é dar esta oportunidade, enfim, é ajudarmos, é entre ajudarmos e perceber aquilo que são as nossas necessidades e como fazer face às mesmas. Obrigado, Joana. Matilde. Bem, não tenho muito a acrescentar, mas é não deixar ninguém de fora e tentar potencializar ao máximo as características de cada uma e usar isso para o bem da companhia, da região, de Cascais, de tudo. Portanto, também somos uns sortudos por vivermos em Cascais e por termos tanto apoio, tanto da Câmara como da Junta. Temos apoios de todo o lado e, portanto, havemos de dar a volta de qualquer maneira. Obrigado, Matilde. Pedro, nós, de facto, eu já o tinha dito, de facto tem havido um apoio grande da parte da Junta de Freguesia aos nossos movimentos. Sabemos que a atual situação não é fácil, mas gostávamos que nos dissesse como é que vamos continuar a ter os meios mais adequados para que tenhamos um escotismo ou um guidismo de qualidade na nossa freguesia e no nosso concelho. Da nossa parte, podem contar com todo o nosso apoio para aquilo que for necessário, seja em termos de meios logísticos ou outros, para vos podermos ajudar na vossa nobre missão, que é ajudar, e o vosso espírito de missão que tem sido fantástico. E podem contar connosco, como nós também contamos muito convosco nas mais variadas ações que temos vindo a desenvolver ao longo do ano. Mas da nossa parte da freguesia, podem contar connosco, nós contamos convosco. Podemos também disponibilizar-vos, já há pouco estava a passar aqui a Matilde estava a falar nas máscaras, nós temos aqui umas personalizadas, iremos fazer chegar a partir da manhã, se o pretenderam, na segunda-feira, portanto a todos vós, um conjunto de equipamento de proteção. Estas são as máscaras sociais que podem ser usadas durante um período de mais tempo, 30 dias, mas esta nota de que vocês vão ter que se adaptar, como todas as associações, todos os movimentos
juvenis, associações culturais, recreativas, esportivas, vão ter que todas elas ter uma adaptação, mas certamente podem contar com a freguesia, com o município e com o apoio, portanto, também de toda uma comunidade, porque nós não esquecemos todos aqueles que contribuem de uma forma airosa e diariamente para aquelas pessoas que passam por mais dificuldades. E os escuteiros têm sido, ao longo da história da nossa terra, decisivos e importantes, e vão continuar a ser, portanto, no futuro. Temos que haver agora aqui algumas adaptações, mas isso faz parte da vida e certamente vocês vão encontrar aqui a melhor forma de se adaptar e de também responder também a esta fase da pandemia. Um agradecimento a todos, um obrigado, um bem-aja, obrigado pelo convite, e estamos juntos e vamos certamente ultrapassar isto de uma forma positiva e com muita esperança de que vem tempos melhores. Agora temos que nos adaptar àquilo que temos. E essa adaptação e a melhor forma mais segura de ultrapassarmos tudo isto é todos nós respeitarmos, e Cascais tem sido pioneiro nas diversas fases de todo este processo que temos vindo a viver, e a população, portanto, tem vindo a respeitar e tem cumprido, e há que destacar e há que salvaguardar também tudo isto. E as instituições, as associações, de facto, têm sido magníficas. Um bem-aja a todos. Obrigado, Pedro. Estamos a chegar ao fim das nossas conversas à fogueira. Gostávamos de fazer um pedido, antes de pedir ao nosso chefe de agrupamento também que pudesse dar mais um contributo a esta conversa. Gostávamos de pedir uma mensagem de ânimo. Qual é a vossa mensagem de ânimo para todos aqueles que estão a ver, que estão a ouvir, e para as suas famílias? E gostava também já de lançar aqui um desafio. É que esta próxima conversa à fogueira também fosse em vez de uma fogueira virtual, passasse a ser uma fogueira real. Pode ser que se consiga fazer uma próxima conversas à fogueira, mesmo à volta de uma fogueira, e continuar a partilhar estas nossas experiências e, no fundo, estes nossos ensinamentos. Antes de passar a palavra ao Luís, gostava de facto de ouvir de cada um de vós uma mensagem de ânimo para todos, no fundo, para elevar a moral de todos nós. E agradecer-vos mais uma vez a vossa presença nesta conversa muito interessante. Força. Querem tirar cá ou calha? Ou... Então, eu acho que uma mensagem muito importante de passar é que por onde devemos começar deve ser começado em casa, não é? Portanto, deve ser começado em nós, depois em casa e depois sim naqueles que estão à nossa volta e na comunidade. Sempre com a segurança que é pedida, não é? E, portanto, mantermos-nos ativos, não nos deixarmos ir abaixo, porque, como vimos, não estamos sozinhos e somos uns privilegiados por vivermos onde vivemos e termos muita gente à nossa volta que nos consegue ajudar naquilo que for preciso. Joana. Mais uma vez, faço as minhas palavras das de Matilde. Estamos todos em sintonia. Acho que sim, concordo verdadeiramente com o que a Matilde diz. Nós somos realmente privilegiados por viver onde vivemos, mas também sabemos tirar um bom proveito disto e de toda a ajuda certamente que recebemos da Câmara, da Junta de Freguesia, de podermos ter uma diversidade de guias, da AEP, CNE, tudo no mesmo concelho. Realmente é fantástico e nem todos os concelhos têm esta sorte. A minha mensagem seria uma frase da minha autoria, digamos assim, que eu uso às vezes, que é: o dever do escuta começa em casa e só termina onde nós quisermos. Obrigado, Joana. Gonçalo. A mensagem que eu posso deixar aqui é relembrar a todos os escuteiros, escutas e guias que o próximo acampamento presencial está mais perto a cada dia que passa. Portanto, temos que nos lembrar
lembrar todos os dias que é menos um dia que falta para o próximo acampamento. Muito bem. Pedro, deixa-nos uma mensagem de ânimo para toda a gente que nos está a ouvir e para as suas famílias. Acho que estamos com dificuldades técnicas. Antes de passar a palavra ao nosso chefe de agrupamento para encerrar estas conversas à fogueira, mais uma vez agradecer a presença de todos. Acho que foram conversas muito interessantes e lançar o repto de uma próxima conversa à fogueira, desta vez com uma fogueira real. Luís, a palavra é tua. Lança-nos os teus desafios e as tuas mensagens. Não, vou começar exatamente da mesma maneira como vou terminar, da mesma maneira como comecei. Agradecer-vos a todos por terem aceito este desafio, por nos podermos sentar a falar um bocadinho. Podemos não... A Joana há bocado dizia que terminava com uma frase dela, e vou também terminar com uma minha, vou fazer aqui uma autocitação também. Podemos... O que, Joana? Todos autores. Tudo. Acho que aprendi que podemos não conseguir mudar a vida de toda a gente, mas se nesta conversa tivermos conseguido inspirar e partilhar e alterar a vida de uma pessoa que seja, já valeu a pena por ter existido. Por isso, que possamos, como o Pedro dizia, voltar a sentar-nos daqui a uns tempos, todos de boa saúde, e de certeza lembrar esta noite como uma coisa boa e se calhar conseguirmos juntar outras pessoas que nos ouviram e partilharmos ainda mais histórias e que elas se perpetuem no tempo, e que possamos sempre crescer com aquilo que é a nossa realidade. Por isso, muito obrigado aos três agora, ao Pedro também, ao Afonso, que tornaram esta conversa possível. Por isso, um enorme obrigado. O resto de uma boa noite a todos e continuamos aqui unidos nesta fraternidade mundial. Muito obrigado. Obrigada a nós. Obrigada. Obrigado e boa noite. Obrigado. Obrigada.